O setor de petróleo e gás é o mais barato da bolsa. Vamos falar um pouco da expectativa para 2025 e também quero fazer um comparativo entre as empresas de petróleo e gás da B3 para saber atualmente qual está no melhor cenário. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Primeiramente, gostaria de mostrar para vocês o preço sobre lucro de 12 meses projetados por setor pela BTG Pactual. Percebam, pessoal, que o setor de petróleo e gás encontra-se em 4,9 vezes o preço sobre o lucro, que vem em primeiro lugar, teoricamente, como o setor mais barato da bolsa, seguido por papel e celulose, commodities e bancos. Bancos eu já tenho falado aqui há um bom tempo, que é um setor produtivo. Bancos e o setor financeiro em geral, contando com as seguradoras, também tem sido um bom setor para aportar e foi o que mais cresceu no início de 2025. Mas voltando ao setor de petróleo e gás, percebam, pessoal, que além do preço sobre o lucro baixo, as estimativas de resultados para 2024 comparado com 2025, o setor de petróleo e gás é o que tem a maior estimativa de crescimento, de 134%, seguido pelo setor de agronegócio e em terceiro lugar de commodities. E percebam, pessoal, o comparativo ano a ano. 2024 para 2023, o setor de petróleo e gás caiu 61,2%. A expectativa de 2024 versus 2025, um aumento de 133,6%. E de 2024 versus 2022, uma queda de 72,9%. Então, os analistas do BTG acreditam que esse será um ano de virada de retorno para o setor de petróleo e gás, contando até mesmo o ano de 2026, em que eles acreditam que ficará em linha com o ano de 2025, muito crescimento. Quem investe no setor de petróleo e gás, pessoal, tem que ficar ligado no preço do petróleo. Perceba que na maior alta de 2022, principalmente devido aos conflitos na Ucrânia e na Rússia, o preço do barril de petróleo bateu 118 dólares e agora, atualmente, encontra-se em 73,6 dólares, uma queda de 38% das máximas. Esse foi o principal fator que aumentou os lucros, os dividendos no ano de 2021-22 e no ano de 2023, ao final de 2023 indo para o ano de 2024, esse foi o fator preponderante que diminuiu os resultados das empresas de petróleo. Agora eu queria destacar para vocês as empresas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Quero fazer uma análise mais aprofundada da Petro, da Vibra Energia, da Prio e da Petro Recôncavo. Eu sei que a Vibra Energia não é exatamente do setor de extração de petróleo, mas eu vou deixar principalmente para fatores comparativos. Então vamos falar da Petrobras? Ela é a 13ª maior petroleira do mundo, atualmente encontra-se com um PL em torno de 14,5, estaria mais ou menos em linha com seus pares internacionais, que giram em torno de 16, 14, 17, mas nós vamos ver nos slides a seguir que esse PL está um pouco maquiado, que normalmente poderia ser um pouquinho para baixo, mas vamos considerar o PL de 14,5. E hoje é a que detém o maior dividend yield do setor de petróleo do mundo, 19,1%, enquanto as outras giram no máximo em 7%. Falando um pouco dos destaques de 2024, o resultado líquido de 2023 foi de 24,9 bilhões de dólares, com eventos exclusivos subiria para 25,9. Agora falando de 2024, houveram alguns eventos exclusivos, que foi o impacto da variação cambial. O dólar subiu 27,3% em 2024. O ambiente externo, que foi a desvalorização do petróleo, do preço do barril do petróleo. Eu já falei, né? Em 2024 houve uma queda de 7% no preço do petróleo. Uma transação tributária federal, volume de produção um pouco menor e outros um aumento de 3,6 bilhões. O resultado líquido da Petro foi de 7,5 bilhões, mas se nós fôssemos tirar os eventos exclusivos de 2024, o resultado subiria para 19,4 bilhões. Então o PL sem os eventos exclusivos ficaria em torno de 5,3, que é um PL bem baixo para uma empresa desse calibre, uma empresa desse porte, seria um PL muito baixo, pessoal. E eu queria deixar um número aqui para vocês gravarem, pessoal. O custo de extração da Petrobras é o mais baixo dentre os seus pares no Brasil. Hoje gira em torno de 6,05 dólares por barril. Gravem este número que nós vamos fazer um comparativo com as outras empresas. E nos últimos 5 anos, o dividend yield médio da Petrobras foi de 25,73%, dividend yield atual de 20%, mas percebam, pessoal, que é o que eu falei. Lembra que o preço do petróleo disparou, principalmente em 2022? Foi isso que fez com que a Petro desse um dividend yield de 68% em 2022.
esse foi um evento exclusivo, foi um evento não recorrente. Vamos focar mais ou menos no que ocorreu nos outros anos. E também depois da reestruturação de 2015, a Petro parou de pagar proventos por alguns anos, estava organizando a casa e agora aparentemente voltou com uma política bem sólida de proventos. Falando um pouco da Vibra Energia, como eu havia falado, pessoal, a Vibra não é do setor de extração de petróleo, ela trabalha mais com postos, transportes e comercialização, mas vamos falar um pouquinho da Vibra. Hoje ela tem um ROIC de 15,5%, um ROIC elevado, um ROIC muito bom. Controle de despesas de 2024, uma redução de 6%, tem feito um bom trabalho. Fluxo de caixa livre de 3,3 bilhões. Uma estabilidade do market share, mais 0,1% na rede e mais 0,4% no diesel clientes B2B. Esse é um ponto de leve preocupação, porque a Vibra não tem ganho fatia de mercado. Declaração de 300 milhões aos acionistas no quarto tri de 2024, totalizando 1 bilhão em 2024, e mais uma proposta de 561 milhões em dividendos, totalizando 1,6 bilhão em proventos referentes a 2024, um acréscimo de 8%. E percebam que ano a ano a margem EBITDA tem aumentado, o preço por metro cúbico aumentou em todos os anos desde a série histórica de 2019, chegando a R$ 175 por metro cúbico. As despesas controladas, percebam que desde 2019, pessoal, a despesa por metro cúbico abaixou e a inflação subiu. Então a Vibra tem sido muito eficiente no controle de despesas e o volume também abaixou um pouco, principalmente causado pela leve perda de mercado. Apesar do slide anterior ter falado que não houve perda de mercado, pessoal, nos últimos anos a Vibra tem perdido sim um pouco de fatia de mercado. Falando um pouco da alocação de capital, a Vibra tem uma alavancagem muito tranquila. Em menos de um ano de geração de caixa, ela já poderia quitar sua dívida total. A Vibra tem feito altos investimentos, perceba que ano a ano tem investido mais. Isso é importante também, além de pagar dividendos, a empresa tem que crescer, tem que aumentar sua fatia de mercado, tem que aumentar sua produção e a Vibra aparentemente tem feito isso. O lucro líquido em 2024 foi de 6,3 bilhões, um aumento bem expressivo comparado com 2023. E os dividendos de 2024, um payout de 26%, porém com a proposta em aberto, se for aprovada, provavelmente será, esse payout provavelmente aumentará em torno de 30% a 35% para 2024. Então a Vibra tem pago bons proventos aos acionistas. Falando um pouco da PetroRio, licença de perfuração de Wahoo concedida em fevereiro de 2025 é algo que vinha se estendendo, mas o IBAMA agora autorizou a perfuração desse poço e há uma estimativa que o primeiro petróleo ainda em 2025 seja retirado. A aquisição do poço de Peregrino, 40%. Decisão final no processo arbitral de Wahoo a favor da Prio. Recompra de 164 milhões de dólares em ações. Uma receita total de 2,4 bilhões, um EBITDA ajustado de 1,6 bilhão e um lucro líquido de 1,7 bilhão. Agora, pessoal, percebam o custo de extração da PetroRio, que fica de 11,1 dólares. Lembram-se que a Petrobras custa 6 dólares? Então, a PetroRio é praticamente o dobro. A Petrobras tem um know-how muito grande nessa parte de extração de petróleo e é muito difícil de bater o que ela tem feito. Tem bons campos que são mais fáceis de fazer essa extração. A produção de barris por dia da PetroRio ficou em 87,6, a posição em caixa 645 milhões de dólares e uma alavancagem de 1,2. Muito tranquilo também para a PetroRio, pessoal, em torno de 1 ano e 2, 3 meses de geração de caixa, a PetroRio já quitaria totalmente a sua dívida. Falando um pouco de proventos, a PetroRio não paga dividendos. Em 2023 pagou um dividendo bem baixinho, mas a PetroRio está focada em crescimento e ela tem feito um trabalho excepcional nesse quesito. Apesar de 2023 para cá houve uma leve queda, mas percebam, pessoal, que nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000 na PetroRio, hoje você teria R$ 87.200. Então a PetroRio tem crescido, não paga dividendos porque ela está focada nesse crescimento, está com um PL de 3,5, um PL muito tranquilo, muito baixo. Então é uma empresa para a gente manter no radar. Não tem a pretensão de comprar a PetroRio, principalmente porque ela não paga os dividendos. Mas é bom manter essas empresas, é bom a gente saber o que elas estão fazendo, porque pode ser que chegue um momento que a PetroRio perceba que ela cresceu bastante e chega a hora de pagar proventos. Então a gente mantém esse tipo de empresa no radar para verificar se em algum momento ela vai pagar proventos. Falando um pouco da PetroRecôncavo, um EBITDA recorde de 1,6 bilhão, um aumento de 29%.
um lucro de 681 milhões em 2024, uma geração de caixa livre de 1 bilhão e uma alavancagem também muito tranquila de 0,8. Em menos de um ano de geração de caixa, a PetroRecôncavo pagaria sua dívida total. E falando um pouco do operacional, aceleração do programa de perfuração, recorde de profundidade em perfuração e assinatura de parceria no midstream em Potiguar. Mais uma vez, pessoal, custo de extração da PetroRecôncavo em $13,6 por barril, mais que o dobro da Petrobras. Mas eles destacam aqui que houve mais gastos com reparo de poços, integridade de ativos associados ao plano de resiliência operacional. No quarto TRI de 2024 houve um aumento, mas a média da PetroRecôncavo sempre fica em torno de 13. Falando um pouco da geração de caixa livre, que é o que importa para quem está buscando dividendos, a PetroRecôncavo pagou um dividend yield de 14,5% em 2024. A geração de caixa livre aumentou de 25 milhões para 1 bilhão em 2024 e os proventos por ação passou de 99 centavos para 2,75. Agora fazendo um comparativo, eu sei que aqui na tabela está um pouco confuso, mas no próximo slide eu quero mostrar para vocês verticalizado, vai ficar um pouco mais fácil de ver. Mas aqui eu fiz um comparativo da Vibra, da Petrobras, PetroRecôncavo e PetroRio. O preço sobre valor patrimonial da Vibra Energia fica em 1,04, seria o menor do setor, seguido pela PetroRecôncavo. O preço sobre lucro também da Vibra Energia fica em 3,3, da Petrobras encontra-se em 13,18, mas lembrem-se, pessoal, tirando os efeitos recorrentes, a Petrobras ficaria com um PL de 5, a PetroRecôncavo um PL maior de 11,26 e a PetroRio de 3,5. O PL projetado da Vibra Energia é o menor dentre seus pares, de 3,05, a Petrobras em 12,55, mas conforme eu havia falado, se a Petro se recuperar, o seu PL deve seguir para a faixa de 5, mais ou menos, e se for seguir o lucro líquido projetado para 2025 do BTG, a PetroRecôncavo teria uma recuperação e o PL projetado seguiria também para em torno de 5 e a PetroRio um PL de 3,26. Percebam que todos encontram-se com um PL tranquilo, um bom PL para fazer novos aportes. E comparando com a média dos últimos 10 anos, todos encontram-se com um desvio em torno de 60%. A Petrobras é a única que não está, mas é o que eu falei, pessoal. O PL projetado da Petro ficaria em torno de 5% e o desvio ficaria em torno de 60% também. Todos têm crescido o lucro fortemente nos últimos 5 anos. Um dividend yield projetado, a maioria na casa de 10% a 15%. Só a PetroRio, igual eu falei, está focada em crescimento, não tem vontade de pagar dividendos por enquanto. Essa é uma empresa que por enquanto eu vou só manter no radar, mas sem aportes. Aqui está o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, mas na verdade é o ROI que deveria estar aqui, que é sobre o capital investido. É mais fácil olhar para esse tipo de empresa. A Petrobras hoje seria a melhor, 16,16%, mas todas encontram-se em bons patamares. E atualmente o ROIC da PetroRio está em 6,21, mas aparentemente foi algo pontual, porque a média da empresa também gira em torno de 15% a 16%. E aqui, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar, é o comparativo verticalizado. Perceba que a Petro é a vencedora no quesito dividend yield e também no ROIC. A Prio, que vem em seguida, tem a melhor margem. E o ROIC, conforme eu havia falado, hoje está em 6,21, mas o normal da empresa é ficar num ROIC em torno de 15,5. A Vibra Energia, que não é de setor de extração de petróleo, vem em seguida, com alguns destaques. Quem quiser dar um pause pode dar mais uma olhada. E a PetroRecôncavo também, que tem um dividend yield bem expressivo. E todos têm uma dívida líquida bem tranquila, né, pessoal? Não demoraria muito para eles pagarem essa alavancagem. Mas e você? Me conta aqui nos comentários, tem investido nesse setor? Qual empresa que você tem olhado? Eu sei que a Petro é a queridinha dos investidores, mas me fala mais um pouco se você já conhecia um pouco mais da Prio, da Vibra Energia e da PetroRecôncavo. No mais, deixo um bom dia para vocês, pessoal, e um abraço.